Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria estarmos juntos para mais um momento de devocional e de meditação na Palavra de Deus. Neste momento eu quero te convidar com expectativa e alegria no seu coração. Vamos juntos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25 da Palavra de Deus. Então eu te convido, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar uma palavra viva, poderosa, edificadora sobre a sua história. Assim nos diz o Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz este teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia! Que esta palavra possa ser ministrada como porção de vida sobre o seu coração, meu querido irmão e irmã. Quando olhamos para a palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, os primeiros capítulos, encontramos as narrativas a respeito do nascimento de Jesus como Salvador, como aquele que veio trazer a redenção sobre a terra. E neste tempo em que nos encaminhamos para este período chamado Advento, de esperança, de expectativa, nos aproximando do Natal, data em que relembramos ou rememoramos o nascimento de Jesus. Podemos perceber que o relato dos evangelhos é um anúncio daquilo que a própria Bíblia, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento ou nos profetas, já declaravam a respeito de Jesus. Jesus é a concretização do plano perfeito de Deus para trazer a salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre este mundo, sobre todo aquele que crê. E também é interessante porque em cada evangelho nós encontramos uma maneira de contar o nascimento de Jesus. E Lucas nos apresenta este personagem chamado Simeão, o homem que vivia em Jerusalém. E o testemunho bíblico, a partir do verso 25 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nos mostra que Simeão era cheio do Espírito Santo e recebeu uma visão, uma palavra, na qual declarava ao seu espírito, ao seu coração, que ele não passaria pela morte sem antes ver o Senhor, ou Cristo do Senhor. Esta promessa é tão maravilhosa porque também nos mostra o anúncio do Evangelho. A maior bênção que podemos receber, a maior profecia que podemos ter na nossa vida é justamente contemplar o Senhor, o Salvador, aquele que pode transformar a nossa história. Jesus, de fato, é tudo aquilo que precisamos. Não precisamos de outras bênçãos a não ser o Senhor. Porque tendo a Jesus no nosso coração, reinando em nossas vidas, em nosso lar, em nossa casa, podemos confiar nas palavras do próprio Senhor, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas estas nos serão acrescentadas. Mas olhando para então o testemunho de Simeão, Lucas nos mostra neste evangelho que ele aguardava, esperava a consolação de Israel. E foi o próprio Espírito Santo que estava sobre Simeão, que colocou esta promessa, esta revelação, dizendo que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. E algo que me chama muito a atenção, lendo estes versos, estes versículos, é justamente o versículo 27,
Abra comigo e acompanhe na sua Bíblia. O versículo 27 destaca: movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Veja que o próprio Espírito Santo, e aqui nós encontramos a palavra Espírito com letra maiúscula, com referência ao Espírito de Deus. O próprio Espírito Santo colocou no coração de Simeão a direção para que ele pudesse ir ao templo no dia certo, na hora certa, na oportunidade necessária, para que ele pudesse ver a concretização da promessa e da profecia de Deus sobre a sua vida. Veja que é o próprio Espírito Santo que nos leva, como levou a Simeão, a desfrutar das promessas de Deus. É por isso que a nossa vida precisa ser movida, guiada pelo Espírito Santo. Não podemos tomar decisões apenas confiando na nossa própria convicção, na nossa própria vontade ou mesmo desejo e expectativa. Todo o povo de Deus precisa aprender a ouvir e a discernir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que nos move, que nos leva ao centro da vontade de Deus. Como a própria palavra nos mostra que todo aquele que é nascido de Deus é guiado e movido pelo Espírito Santo. É como um vento que nos leva de um lado para o outro. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. É necessário uma entrega, uma confiança. Imagine se naquele dia o Espírito Santo falasse com Simeão: Simeão, vá ao templo de Jerusalém hoje, às 10 horas da manhã. Eu quero que você possa ir ao templo neste horário e neste dia da semana. E Simeão virasse para o Espírito Santo e dissesse: não, eu não vou, estou cansado, estou cheio de compromissos, tenho tantas coisas para fazer e resolver, então eu vou amanhã ou daqui a 10 dias. Simeão, se confiasse na sua própria vontade, talvez naquele momento não sairia de sua casa e não iria ver a concretização da promessa de Deus. Mas Simeão é um testemunho que nos mostra como o povo de Deus precisa aprender a confiar no Senhor e permitir a direção do Espírito Santo na nossa vida. Porque Simeão desfrutou desta palavra, da concretização desta promessa, porque houve uma obediência. E todas as vezes que vivenciamos a palavra de Deus e colocamos em prática a Bíblia, as Escrituras, também podemos confiar que as promessas de Deus que estão descritas de Gênesis a Apocalipse, porque as promessas de Deus na nossa vida está firmada, alinhada e alicerçada, meu querido irmão e irmã, nas Escrituras. Então, lendo a Bíblia e conhecendo as promessas de Deus sobre a nossa vida ou a nosso respeito, quando colocamos em prática a obediência de servir ao Senhor, de sermos movidos pelo Espírito Santo, então a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto, uma teoria, uma história e se torna realidade, prática, vida em nosso coração. Então, se você, como Simeão, recebeu uma palavra, uma profecia, uma promessa de Deus em sua vida, na leitura das Escrituras, creia, o Senhor é aquele que zela em cumprir a sua palavra. E da mesma maneira como na vida de Simeão a promessa se completou, foi realizada, eu creio que as promessas de Deus à nossa vida e a nosso respeito também se cumprirão no nome de Jesus. Veja que o Evangelho de Lucas, meu querido irmão e irmã, não nos mostra quanto tempo Simeão esperou para ver o Senhor. Porque a promessa dizia que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. E ele poderia ter recebido esta palavra ainda na sua adolescência ou na sua juventude. E os anos, os dias, os meses, o tempo foi passando
E talvez Simeão, com a expectativa de ver o Senhor, de contemplar o Cristo, e o tempo passando. Mas veja que mesmo a Bíblia não nos mostrando se demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. O que a Bíblia nos mostra é que Deus falou e houve a promessa de Deus cumprida. Deus trouxe uma promessa pelo Espírito Santo como revelação a Simeão e esta palavra se cumpriu. Da mesma maneira, servimos a um Deus que é fiel. Deus é fiel no hoje, no ontem e no nosso amanhã. Deus é aquele, meu querido irmão e irmã, que cuidará de ti, que continuará zelando pela sua vida, pela sua casa, trazendo a manifestação da palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida e talvez o tempo tenta roubar a fé, dizendo não, é impossível, não vai acontecer, está demorando demais, não é possível isto ser feito ou realizado, creia no Senhor, confie nele e, sobretudo, obedeça às direções do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque Simeão representa para nós como igreja. Deus traz uma palavra ao coração da igreja. E crendo nessa palavra, podemos confiar que o próprio Espírito Santo nos levará ao lugar certo, à hora certa e no momento oportuno para que a promessa de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Veja que Simeão obedeceu, ele foi ao templo e quando ali chegou, estava José e Maria, com Jesus nos braços, o menino Jesus, com o propósito de apresentá-lo ao Senhor, oferecendo a oferta dos pobres, 2 pombas ou 2 pequenas rolinhas, passarinhos. E ali, enquanto José e Maria apresentavam Jesus, e veja que o verso 27, a última parte diz, para que a lei se cumprisse. Porque Jesus não veio simplesmente revogar a lei, ele cumpriu toda a lei. E toda a lei sendo cumprida em Jesus e na cruz do Calvário, hoje não estamos mais firmados na letra fria da lei. Estamos firmados na graça de Deus, porque a lei já foi cumprida em Cristo Jesus. E agora podemos desfrutar da graça, do favor, da misericórdia, da obediência, da presença maravilhosa do nosso Deus. O verso 28, então, diz a palavra que Simeão tomou a Jesus nos seus braços, louvou a Deus e declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Veja que o fato da promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Simeão e os seus olhos vendo a salvação ou o Salvador. Ele consegue agora dizer: Senhor, eu já recebi a maior bênção na minha vida. Pai, se o Senhor quiser me levar, glória a Deus, porque os meus olhos viram a concretização da tua palavra. Contemplou o Salvador. E algo para pensarmos e refletirmos neste tempo do Advento. Jesus tem sido suficiente para os nossos olhos? Ou será que estamos esperando ainda outras coisas e outros benefícios? Este tempo de espera do Advento, de expectativa, é um resgate da nossa fé que precisa trazer esta sede, esta fome ao nosso coração e esta convicção, certeza, meu irmão, minha irmã, de que Jesus nos basta, é suficiente. Como o apóstolo Paulo, quando orou a Jesus e ao Senhor, dizendo: tira de mim, se for possível, ó Deus, este espinho na carne, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Saiba que hoje, se os teus olhos viram a Jesus, você já recebeu a maior promessa de Deus ministrada sobre a sua vida.
eu já pude desfrutar da concretização da maior bênção de Deus, que é ver o Senhor, o Salvador. Que esta palavra de salvação possa trazer paz ao nosso coração, sabendo que em Jesus, sim, temos tudo quanto precisamos. Já temos tudo quanto necessitamos. E assim o verso 31 e 32 declara: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que Jesus seja a luz da revelação e seja a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje, se o Espírito Santo te leva a algum lugar, a obediência da palavra, não tenha medo. Obedeça, siga a voz e a direção de Deus. O Senhor nos leva ao centro do cumprimento da sua palavra. E Jesus é suficiente sobre nós. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço.